Olá, bom dia. Eu sou Thaís Herédia e essa é a primeira edição do CNN Mercado. Olha, o mercado brasileiro segue com baixíssima liquidez, que é comum nessa época do ano, e a Bolsa sinaliza uma abertura estável. O índice futuro do Ibovespa abriu em leve queda. O dólar continua bastante volátil, agora a moeda americana está subindo. Começou o dia caindo, agora está subindo levemente, ainda cotada em R$ 5,31. Está tentando seguir o movimento do mercado internacional, onde a moeda americana se desvaloriza nesta terça-feira. O fluxo estrangeiro para a Bolsa brasileira continua forte, com um saldo acima de 5 bilhões de reais em dezembro. A expectativa de hoje é pela aprovação da PEC da transição na Câmara dos Deputados. Lula e Fernando Haddad estão capitaneando a negociação com o Congresso Nacional, especialmente com Arthur Lira. O novo governo quer assegurar a liberdade de gastar até 200 bilhões de reais fora dos limites fiscais até 2024. Tanto o valor quanto o prazo permitido pela PEC estão em jogo na votação da proposta na Câmara. Arthur Lira, o mais prejudicado com o fim do orçamento secreto, briga para manter o controle sobre uma boa fatia dos cofres públicos e garantir apoio à sua reeleição em fevereiro do ano que vem. A apuração da Basília Rodrigues, analista da CNN Brasil, revela um clima de vingança na cúpula do Congresso depois da decisão do STF. Enquanto o acordo para a aprovação da PEC não sai, o anúncio de nomes que vão compor os ministérios, inclusive a equipe econômica de Haddad, não acontece. Fernando Haddad pode deixar só para amanhã a revelação de quem vai ocupar as 3 principais secretarias da Fazenda: Tesouro Nacional, Receita Federal e Política Econômica. Esses nomes são aguardados com muita expectativa pelo mercado. A volatilidade tem sido recorrente nos ativos aqui no Brasil, mas na curva de juros o movimento é mais consistente e é para cima. A incerteza sobre a política fiscal do próximo governo tem provocado ajuste diário nas taxas. A Quantitas Asset abriu a revisão para a Selic no ano que vem, esperando agora que ela vai ficar onde está, ou seja, vai continuar em 13,75%. E de acordo com Ivo Sherman, que é economista-chefe da gestora, com o remédio amargo dos juros mais altos, o Brasil corre até o risco de ter crescimento negativo no ano que vem. Vamos ouvir. Com juros mais altos e com essa insegurança, em quase todos os sentidos, de maneira bastante ampla, que a gente pode falar, naturalmente que os projetos que antes estavam começando a sair da mesa, eles voltam para dentro da gaveta, e a gente tem uma restrição muito grande. Sem falar nas famílias. Também, na hora de tomar um crédito para trocar um bem durável, uma televisão, uma geladeira, ou coisa do gênero. Então, assim, a gente imaginava que a gente poderia ter um PIB no ano que vem, que já não seria muito alto, tá? A verdade seja dita, a gente não conseguia ver um PIB muito maior que 1%, não. Mas agora, naturalmente, a gente está olhando para um PIB mais perto de zero e, por que não, um PIB negativo. Até porque lá fora a gente vai ter um ano também bastante difícil do ponto de vista de crescimento e o Brasil acaba também sendo afetado por isso. Na curva de juros, as taxas mais curtas estão estáveis e as mais longas sobem nessa terça-feira. Vamos dar uma olhada agora na abertura das bolsas lá fora. Os futuros americanos e as bolsas operam em queda nessa terça-feira, depois do susto, da surpresa do Banco Central do Japão, que sacudiu os mercados com uma mudança absolutamente inesperada numa taxa que é a faixa de controle da curva de rendimentos dos títulos japoneses. O BOJ manteve a taxa básica como estava, em menos 0,10%, mas mexeu na curva, provocando alta dos juros de longo prazo e aí uma reação fortíssima dos mercados. O iene teve uma valorização de quase 3% depois da decisão e essa surpresa do BOJ derrubou os mercados na Ásia. A China faz a sua contribuição com a indefinição sobre a política de combate à Covid-19 e vai empurrando os mercados também para o terreno negativo. Para a gente terminar falando do assunto do momento nas redes sociais, segue indefinido o comando, ou quem vai comandar o Twitter. Elon Musk prometeu que ia respeitar a enquete que ele mesmo criou
para saber se deixaria ou não o cargo de CEO da empresa. Com o resultado das votações, as ações da Tesla chegaram a subir mais de 3% ontem, depois de terem despencado mais de 15% na semana passada, com o temor de que Elon Musk estaria concentrado mais no Twitter do que nos outros negócios. Tem uma matéria na Bloomberg hoje dizendo que a rede social vai restringir as votações sobre as políticas da empresa aos usuários que pagam e têm verificação, evitando a ação dos robots, né, na votação e nas enquetes. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao 12h45 com as atualizações. Até lá.